Bom dia, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao canal O Réu. Eu sou o Anderson Silva, né? Mais um guerreiro na luta aí da ressocialização, abandonando a vida do crime aí, buscando uma nova maneira de viver. É... Agradecer a Deus pelo dom da vida que nos concede no dia de hoje. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, suas bênçãos visíveis e invisíveis que Ele faz na minha vida, na vida de cada um de vocês. Eu não sei o que te fez chegar até nesse vídeo aqui, né? Mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai, né, te direcionar de alguma forma, né? Deus tem os meios dele de trabalhar, né? Ele sabe de tudo, ele conhece todos os corações, né? Então, de alguma forma, Deus vai agir através desse vídeo, eu creio, né? Se você tem interesse sobre o assunto, né, que a gente vem tratando aqui, que é o sistema judiciário penal, né, você se inscreve, deixa seu link, seu like, né, aperta no sininho para ter que todo dia tem vídeo aqui, a gente vai estar entrando. E para quem está chegando agora, né, ontem eu fiz o vídeo falando do termo de compromisso da APAC. E quero recapitular aqui que ontem eu falei que a APAC é a Associação de Assistência e Proteção ao Condenado, né? Eu me equivoquei, é Associação de Proteção Assistência ao Condenado, né? É a sigla nova, né, da APAC. Não tão nova, em 1974, né? Em 1971 era Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. E agora atualmente é a Associação de Proteção e Assistência à APAC. Essa é uma entidade que agora tem um cunho já, né, jurídico para conseguir ajudar o recuperando. Vamos muito rápido porque eu tenho que trabalhar. Ontem eu parei no 14º item do termo de compromisso do regime fechado. Eu vou aqui para o 15º, aliás, o 14º. Desempenhar com zelo as tarefas que lhe foram atribuídas, né? Ou seja, tudo aquilo que você for colocado para exercer dentro da APAC, você tem que fazer bem feito, né? Fazer como se fosse para você mesmo. Isso aí faz parte do processo de ressocialização. Eu quero frisar de novo, né? Para quem acha que a APAC aí é mamata, hotel de malandro, né? E outros dizeres que tem por aí, que eu ouvi várias coisas antes de ir para a APAC sobre, né? Não é verdade, né? A rotina lá, você tem que ter responsabilidade, você precisa ter credibilidade, você precisa realmente querer mudar. Também coloquei ontem que a segurança é feita pelos plantonistas e encarregados de segurança. Mas eu esqueci de frisar uma coisa muito importante, né? Todas as chaves da APAC, inclusive a do portão da rua, fica na mão de recuperando, né? Tem os cargos de confiança que é falado dentro da APAC, que você alcança esses cargos por mérito, né? Mérito de boa conduta, mérito de estar usufruindo da forma correta da metodologia. Então, esses recuperandos geralmente fazem parte do CSS, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, né? São recuperandos como eu e como qualquer um que está lá, que pegam cargos de confiança. É o recuperando que abre a cela de manhã cedo para ir para o ato socializador, é o recuperando que dirige o momento do ato socializador, é o recuperando que visa monitorar, né, toda a movimentação dentro da PAC para ver se as coisas estão seguindo o regulamento disciplinar, né? Eu vou falar do regulamento disciplinar mais para frente. Esse termo de compromisso aqui, ele tem 27 itens, mas o regulamento disciplinar tem muito mais, né? Tem o regulamento disciplinar, o regulamento administrativo, né? Tem o regulamento do encarregado de segurança, né? Como eu tive a oportunidade de dar aula da escola do método da APAC, eu tive contato com todo esse material. E eu vou ver a viabilidade da FEBAC, né, de disponibilizar esse material para mim poder estar jogando nas lives aqui. Então vamos lá, vamos direto ao ponto.
logo cedo, né? O termo de compromisso, isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não fica sem fazer. Porque eu preciso lembrar os compromissos que eu fiz para poder estar na PAC. E vamos lá. Item número 16, 15. Respeitar os familiares, nada exigindo que represente sacrifícios fora das suas condições reais financeiras. Isso aqui quer dizer o quê? Né? Que eu não posso forçar o meu familiar a comprar roupa para mim, perfume, kit de higiene, né? Às vezes eu tô preso, mas eu não sei da realidade da minha família lá de fora. Talvez a minha família está passando por dificuldade financeira. E lá dentro da PAC, né, existe uma, vamos dizer, uma bombonière, né, uma merceariazinha que ela ampara recursos para a própria manutenção da PAC, né? Que é igual eu falei, a PAC ela é uma instituição civil, né? Sem fins lucrativos. Então, a PAC se sustenta, né? O governo ajuda muito pouco a PAC, muito pouco, muito pouco. A PAC se sustenta, ela é autossustentável. Então, tem essas questões. Aí nessa bombonière tem lá chocolate, bolo, bala, enfim, bolacha, brigadeiro, pudim, né? Lá tem a tabela de preço. E às vezes o recuperando chega com a mente um pouco confundida na PAC, né? Achando que a família tem a obrigação de manter ele na PAC, tem a obrigação de dar tudo que ele quer, e às vezes acontece de o recuperando forçar a família a enviar um dinheiro, porque esse dinheiro fica depositado na PAC, para que o recuperando possa ir comprando as coisas, né? Aí de certa forma já é uma característica, né, da criminalidade, a característica do perfil criminoso, que é a ostentação, né? Então, é igual eu falei, a partir do momento que você entra na PAC, você entra, o crime fica lá de fora. Então, essa ostentação, ela às vezes acompanha o recuperando, né? Às vezes o recuperando que na cadeia lá tinha seus benefícios, né? Tinha droga, celular, né? Tinha visita, tinha tudo, aí chega na PAC, né, ele continua, infelizmente, com esse defeito de caráter da ostentação. Isso vai ser trabalhado ao longo do tempo, ele vai perder isso, né, mas aí logo que ele chega, ele já se depara com isso aqui, né. Você não vai forçar sua família a mandar dinheiro, sendo que eles não estão em condição lá. Né? Geralmente as pessoas que estão presas são os pilares da família. Né? É eles que geravam renda para a família. Então, como é que eu vou forçar a minha família a mandar dinheiro para mim ostentar chocolatezinho, vitamina, iogurtezinho na PAC? Isso aí não é da hora, né? E quando é detectado isso pelo CSS, né, isso causa uma falta grave. As faltas são divididas em faltas leves, médias e graves. As faltas leves o CSS consegue resolver, as médias vai para o conselho disciplinar e as graves podem acarretar um retorno para o sistema prisional. Por isso que eu falei, quem acha que ficar na PAC é fácil, não é. Se você não seguir os requisitos, você não vai conseguir permanecer lá. Então tem essa questão, né, de abrir mão dessa ostentação, abrir mão de oprimir a família. Né? Muitos oprimem a família, talvez você não acredite, mas tem gente que oprime. No dia de visita fala, mãe, manda um dinheiro para mim, porque eu tô sem nada aqui, não tem nada. Sendo que é mentira, né? Eu paguei a PAC e a minha família não tem condições. Eu não tenho dinheiro guardado, né? A minha mãe me mandava aquilo que podia e mesmo assim não me faltou nada. E eu fazia os meus artesanatos, né? E um pouco do que eu recebia dos meus artesanatos, eu tinha o luxo de comer uma fatia de bolo, né? Eu tinha o luxo de comprar uns pirulitos, uma bala, porque as minhas condições não eram das melhores. Então, esse item do termo de compromisso é muito importante. Infelizmente, ele é um problema, ele é muito difícil de ser retirado recuperando, porque a ostentação está enraizada na característica do indivíduo que está no meio do crime, né?
E igual eu fui falando, vocês vão entendendo, né, ao longo dos vídeos que a ideia é quebrar essa corrente, esse vínculo, né, do indivíduo com o crime, né? Matar o criminoso e salvar o homem. O homem é a pessoa do homem, que foi criado, que foi estruturado para viver a sociedade, para trabalhar, para construir, para ter família, para ser pai, para ser irmão, para ser filho. É salvar esse cara e o crime desvincular, né? E vamos lá. Somente fumar em local permitido, eu já falei isso, né? Que tem horário para fumar. E tem os locais permitidos. Não utilizar as celas de convivência e outros espaços para visitação de visita íntima, né? O companheiro que está aí, que é recuperando, que tem ali sua esposa, assim como no sistema comum, né? Você tem direito a, dependendo da sua disciplina, dependendo da forma que você caminha na parte, você tem direito à visita íntima da sua esposa, né? É onde você vai ter ali um momento a sós com ela, diferente do domingo, que é a visita familiar. Você tem essa visita íntima, mas tudo mérito. Sem mérito você não consegue nada na parte. Você precisa ter mérito, você precisa seguir, você precisa fazer, você precisa ajudar, você precisa começar a mudança, mas na parte tem que começar a ver essa mudança. O conselho de disciplina, o CSS precisa observar no ser recuperando que você está querendo a mudança. Aí os benefícios vão aparecendo através do mérito. Então, tem os quartos, 2 quartos, né, na parte de patrocínio. Estou falando da parte de patrocínio. Eu posso falar da parte de patrocínio porque eu conheço a parte de patrocínio. Eu quero, né, se a FEBAC me permitir, eu quero ter a oportunidade de conhecer outras APACs em outras cidades, né? Eu quero estar indo em Itaúna, até vou falar aqui, se alguém vê esse vídeo, né, que faz parte da FEBAC, compartilhar esse vídeo com o Valdeci Ferreira, né, o Wesley que eu conheço, o Beto, o Roberto, né, que eu quero aprofundar, então inevitavelmente eu quero ir, agora eu não tenho condições, eu estou de cena aberta, tornozeleira, mas eu quero ir a Itaúna, né, conhecer o mausoléu do Mário Ortoboni, conhecer a FEBAC, o CIEMA, né, tudo isso para mim dar estrutura para esse projeto que é o canal O Réu, certo? Então vamos lá, segmento. Aí de forma nenhuma, né, no dia de visita, as celas ficam todas trancadas, né? Eu não posso entrar com a minha visita dentro da cela. Isso é uma questão de segurança, não só para mim, mas como para a visita, né? Porque às vezes se a visita vem, às vezes dentro da cela, às vezes pode estar rolando ali um desencontro de ideias, uma discussão, às vezes pode rolar uma agressão dentro da cela onde ninguém vê, isso não é permitido dentro da PAC. E pode acontecer outras coisas dentro da cela também que foge do regulamento disciplinar, né? Então por isso que é proibido, né, a entrada inclusive de outros recuperandos, né? Na sua cela só entra você ou um membro do CSS, né? Você e seus companheiros, né? Seus 4 companheiros que moram com você e o CSS, até porque todo dia tem vistoria nas celas, né? E um membro do CSS acompanha. Então, além disso, ninguém mais tem autorização de entrar na cela, certo? Precisamos ser obediente, humilde, participar dos atos religiosos com respeito, né? Nesse momento agora aqui, 7h30, o ato socializador já terminou, estão tomando café agora. Todo dia é obrigatório estar cedo no ato socializador. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem que estar lá. Se não tiver lá, é bolinha amarela, falta leve, e acarretando várias faltas leves vira média, várias médias vira grave, grave dá retorno para cadeia. Então todos estão ali, lógico. A maioria não quer estar ali, né? Não quer estar participando desse momento. Rezando, cantando, louvando, lendo esse termo. O termo de compromisso é lido todos os dias, o termo de adesão, a oração do recuperando, bom dia Jesus, né? O termo de compromisso é lido todo dia. Então esse ato socializador é muito importante, porque ali já começa o dia de uma forma diferente. Eu já começo o dia me contrariando.
né? Porque 6 horas da manhã não é a hora que eu quero levantar, né? 6 horas da manhã o que eu menos quero é estar numa sala cheia de companheiro cantando e louvando, né? Porque eu que venho da criminalidade, eu que venho do mundo do crime, fazer a minha vida do jeito que eu queria, o normal para mim é levantar 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, acender um baseado, né? E começar meu dia. E lá já quebra, né? Faz essa quebra. Então, trazer o recuperando que vem do sistema comum, né? Com as características, com viveres diferentes, e traz ele para dentro desse sistema e tenta enquadrar ele dentro do que a PAC quer, isso aí é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil para o programa, é muito difícil para a metodologia, mas é mais difícil ainda para o preso. Porque às vezes o preso tem a rejeição, né? De não aceitar isso. E lá, infelizmente, né, o CSS, eu preciso seguir ordens do CSS, né? Ou seja, um preso que nem eu, ele é uma autoridade, né? Ele que me ensina, ele que me instrui, ele que me chama, ele que troca ideia, ele que chama a minha atenção. E tem muito recuperando, tem dificuldade com isso, né? De outro preso trancar a cela, outro preso tá com a chave, outro preso, muitas das vezes, às vezes acontece ali no futebol de eu estar alterado e para evitar uma discussão, para evitar uma briga e eu voltar pro sistema comum, mesmo que o CSS me manda pra cela. Ou antes, vai pra cela, esfriar a cabeça, né? E isso gera um desconforto muito grande, né? Mas é o que precisa ser feito. Lá dentro existe uma regra, recuperando, ajudando, recuperando, né? Aquilo que eu aprendi eu passo para o outro. Então por isso que geralmente o CSS é formado por pessoas mais de mente aberta, pessoas que conhecem a metodologia, pessoas que realmente estão buscando mudar. Beleza? Participar dos atos religiosos com respeito, né? A PAC é ecumênica, para quem não sabe o que é instituição ecumênica, é que ela não prega nenhuma religião, né? Mas respeita todas as religiões, né? No ato socializado agora de manhã é feito orações, eu sou católico, né? Rezo a Ave Maria, mas quem não é católico fica em silêncio, né? E todos rezam o Pai Nosso, o Espírito Santo, todos rezam, mas não é forçado não, né? Até porque tem voluntários da Igreja da Lagoinha, né? O Marquinhos lá da Lagoinha que vai lá toda semana. Tem voluntário da Igreja Universal que faz um trabalho espetacular, não só na PAC, mas dentro do presídio também. Aqui em Patrocínio, a matriz de São José, a comunidade de São José ali do Marcelo Brandão é que assiste a PAC, que celebra a missa, que faz grupo de oração, né? Tava tendo as missas lá, eu toco violão e eu ajudava nas missas tocando violão. Tinha os grupos de oração, né? Do Juninho, que ia lá fazer para nós. E tudo isso aí para mim foi muito importante, né? Que isso foi me aproximando de novo de Deus. Então, participar com respeito dos atos religiosos é preciso e é fundamental para a ressocialização. Ler em momentos de folgas bons livros, né? Lá tem uma resenha que a gente faz, cada resenha a gente ganha 10 dias de remissão, né? Eu consegui fazer 10 resenhas, né? De 10 livros diferentes, né? Que eu li, e eu tenho anotação de todos eles aqui. E abriu muito a minha mente, né? Eu aprendi, ou seja, se a gente perceber o tempo na PAC, ele é muito bem preenchido, né? Não existe tempo vago, não existe tempo de perda. Sempre trabalhar, ser sincero e honesto, respeitar e acatar determinações do Conselho de Solidariedade e Sinceridade, respeitar o CSS, respeitar o outro preso que está na posição do CSS, respeitar o representante da cela, né? Das 4 pessoas que tem, das 4, 6 pessoas, depende do tamanho da cela, tem um que é representante da cela e ele ajuda a organizar tudo, geralmente é uma pessoa com mérito. Prestar
fiel observância a todas as normas disciplinares que regem o convívio no regime fechado, né? Aqui em Patrocínio nós só temos o regime fechado, fechado 1, fechado 2. Em outras APACs por Brasil afora aí, tem mais regimes extramuros, regime intramuros, né? Pessoas que saem para trabalhar fora da APAC, voltam para dormir na APAC, pagam o semiaberto na APAC, mas aqui em Patrocínio, né, a gente só tem o fechado. Por isso que eu tô em Liberdade. Porque se aqui tivesse um semiaberto, eu teria que trabalhar na rua e voltar e dormir na APAC. Em 2014 eu paguei 1 ano e 3 meses de albergue na penitenciária Expedito de Faria Travares. 6 horas da manhã eu saía da cadeia, vinha trabalhar e 6 horas da tarde eu estava lá. Sábado, domingo, feriado, eu ficava preso lá dentro do presídio. E isso foi por 1 ano e 3 meses, essa rotina que eu paguei a minha cadeia na época, né? Graças ao defensor público Dr. João Teixeira, né, que fez tudo por mim, que me ajudou, né, que coletou minhas remissões, né, enquanto eu estava pagando o albergue. Eu tinha um advogado particular aqui do bairro que eu moro, mas esse advogado não fez nada no meu processo, né? E além dele não ter feito nada no meu processo, eu precisei correr atrás da defensoria, onde a defensoria, o Dr. João me ajudou de forma gratuita, né? Eu nunca vou esquecer isso. E eu consegui pagar meu albergue, pagar minha pena e vir em liberdade. E ainda por cima eu estou enfrentando um processo contra esse advogado ainda, né? Eu estou enfrentando um processo contra esse advogado porque eu não paguei o restante que a gente tinha combinado, as parcelas restantes que a gente tinha combinado, porque ele não fez o trabalho que deveria ser feito, né? Quem fez, eu tenho o histórico do meu processo, né? Das movimentações do meu processo, quem fez foi a defensoria, né? Então nessa época que eu paguei esse albergue foi muito difícil. Hoje eu pago o semiaberto de tornozeleira, da hora, filho. Tornozeleira, eu tô indo trabalhar agora, volto, almoço em casa, vou trabalhar, volto, tô em casa, tô mexendo e tal, tô dentro de casa, cumprindo as normas da tornozeleira, mas eu tô livre, né? Então, é isso aí. Eu quero... E o último item é proibido, o uso de droga, telefone, essas coisas, né, mano? Se o cara tá na APAC, ele quer usar telefone, quer usar droga, cara, assina seu retorno, né? Porque lá na APAC eu posso chegar e falar assim, ó, eu não me adequei à metodologia da APAC, eu quero voltar pro presídio. Porque lá no presídio eu posso usar celular, eu posso usar droga, né? Eu posso negociar, eu posso comprar, eu posso extorquir. Aí assina e sai. Porque essas pessoas que ficam na APAC e não seguem essas regras, geralmente elas prejudicam todos os recuperantes da APAC. Todos, sem exceção. Todos. O erro de um, todos. Por isso que é recuperando ajudando recuperando. Porque o erro de um prejudica todos. Isso é de verdade, gente. Eu tô falando de verdade, né? Às vezes você tá ali fazendo tudo certo, andando tudo certo, tentando fazer o que é certo. Aí o cara vai ali, erra numa situação, a punição é para todos. Para quê? Por que existe isso para todos? Para que se exista uma autovigilância, uma autoajuda entre os recuperantes, né? Então, no mais é isso mesmo, né? Vou finalizar esse vídeo aí do termo de compromisso. Um forte abraço a todos, né? Eu vou subir para o trabalho, já estou atrasado para o trabalho, vou ter que fazer uma hora extra para cumprir aí. E depois eu quero falar um pouco do evangelho do dia de hoje, né? O evangelho do dia de hoje que se encontra em João 21, do 1 ao 14. Eu vou ver se na hora do almoço eu consigo gravar um vídeo sobre esse evangelho, que é o evangelho onde Pedro abandona, né? Jesus ressuscitou e Pedro volta a pescar, né? Só que ele esqueceu que lá atrás Jesus falou, de hoje em diante eu te farei pescador de homens. E ele esqueceu e voltou à vida antiga, assim como eu esqueci e voltei à vida antiga, né? Eu já fui resgatado uma vez, né? Eu já servi a Deus uma vez e eu larguei a rede. O que deu? Deu cadeia, velho.
deu cadeia, fiquei preso, né? Perdi tudo. Então, Jesus apareceu para mim na beira do mar, né? E me enviou de novo. Por isso que eu estou na missão, por isso que eu estou nessa missão, porque eu peguei minha rede de novo e eu quero pescar homens, eu quero pescar alma, eu quero tirar meus companheiros que eu conheço do crime, né? Eu quero rezar pelos companheiros que já se foram na vida do crime, do alcoolismo, das drogas. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe o dia de todos. Compartilha esse vídeo, né? Manda para os grupos de WhatsApp, né? Manda para os seus familiares, manda para todo mundo que precisa dessa mensagem. E me ajude, por favor, porque a minha missão é tentar, de alguma forma, trazer essa metodologia e trabalhar com recuperando aqui de fora, e antes dele ser preso, e antes dele se envolver no crime, e antes dele precisar passar por tudo que eu passei, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!